Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você não assistiu o vídeo anterior, se não assistiu eu recomendo, vimos a criação de uma classe com construtora, destrutora e uma função pública. Esse aqui é o exemplo anterior, vamos executar uma vez só para você relembrar. Está aqui, iniciando a classe, um valor 22 e finalizando a classe. Então agora vamos criar uma função privada como exercício. Então vamos aqui na classe usuário.h, vamos colocar um private e uma função chamada int_valor calculado, recebe um int, e o int_valor vai, ao invés de ser pública, vai virar privada. Engraçado, né? Então, aqui, e no retornar valor, vamos mudar um pouco ela. Ela vai receber um int e um char. Vamos agora no CPP para criar essas funções. Então, nós temos aqui a construtora, retornar valor agora virou um int, chama pvalor, e um char chama pcalc. Vamos brincar um pouquinho aqui com ela só para o exercício ficar legal. Então, int novo cálculo igual a 0. If pcálculo, que é o que está passando ali no parâmetro, né, é igual a mais, é um caractere, né, não é uma string, é igual a mais. Então, nós vamos novo cálculo é igual ao pvalor. Se não, se pcálculo for igual a menos, nós vamos dizer que novo cálculo é igual a pvalor vezes menos 1. Alguém pode reclamar, pô, mas você podia usar else if, podia usar else, podia usar switch case. O exercício é para facilitar o entendimento, não é para mostrar que é um gênio da programação. Por isso que ele está assim bem simplesinho. E aqui nós vamos dar um return valor calculado do novo cálculo. Ele está em vermelhinho aqui porque eu ainda não criei a função. Então é int usuário valor cálculo. Aí ele vai receber um int de pvalor. Ele vai fazer um cálculo, antes de retornar, fazer um cálculo igual a disvalor, que é a variável da classe, mais o parâmetro que está retornando aqui. E vamos retornar esse cara aqui. Então vamos executar para ver o que ele vai retornar. Ah, o valor calculado está errado ali. Valor calculado. Pronto, agora está certinho. Vamos executar. Opa, deu um erro. Por quê? Porque eu botei um sinal de igualdade errado aqui. São dois iguais. Aí uma outra coisa também. Vamos mandar imprimir corretamente aqui. Então aqui essa variável aqui vai ser usuário, ponto, retornar valor. Aí eu vou passar, sei lá, 5 e o sinal de mais. E depois vou passar a mesma coisa, só com o sinal de menos. Então aqui ele fez a execução. Era 22 quando começou a classe, né, o valor inicial. E agora tá, somou mais 5 deu 27, subtraiu mais 5, subtraiu 5, virou 17. Então vamos a alguns esclarecimentos aqui no código. Então, lembrando que retornar valor é pública e valor calculado é privado. Então, como podemos observar, as funções com o escopo private não podem ser acessadas externamente à classe, mas as funções internas, independentes se são public, private ou protect, que ainda não vimos e são utilizadas em herança de classes, que também não vimos ainda, podem ser acessadas de qualquer função. Já que podemos colocar parâmetros em funções, podemos colocar parâmetros nas funções construtora e na destrutora? Sim e não. Sim, podemos colocar parâmetros na função construtora. Na função destrutora não podemos colocar parâmetros, e a explicação é simples, na verdade. Como você vai passar um parâmetro na destrutora quando a variável perder o escopo? Deletar o ponteiro, você poderia até pensar em passar alguma coisa na destrutora, mas no resto das situações não conseguiria, então não consegue de forma alguma. E o que você passaria se tivesse acesso à função destrutora? Então, todos os dados já não estão na classe, você não tem acesso a tudo que está lá, então somente a construtora pode passar parâmetros. Vamos ver como seria isso. Então vamos na classe aqui, vamos criar uma segunda construtora. Usuário, passando um int. E vamos no CPP para codificar essa nova construtora. Então aqui está a destrutora, uma nova construtora aqui. Então, usuário, construtora, passando um int,
parâmetro é pvalor. Então vamos imprimir aqui stdout, iniciando classe, aí o parâmetro que ela está recebendo, pular linha, e vamos colocar diz valor é igual ao valor que está sendo passado pela nova construtora. E vamos no main e vamos criar aqui, como eu não coloquei parênteses nem nada, ele está na construtora padrão. Como eu vou colocar agora um valor int, que ele vai identificar, ele vai fazer a execução da segunda construtora. Vamos executar. Ele executou, iniciando classe com 50, aí o valor 55 e 45, porque eu passei 50 na construtora, então agora o valor não vale mais 22, ele vale 50. Aí ele somou 5 num e subtraiu 5 no outro, que é o que já estava fazendo aqui. Então vamos para algumas considerações. Vamos voltar no usuário.h, que é a definição da classe aqui. Então vamos lá. Você pode observar que há duas construtoras. Então nós temos uma sem parâmetro, que é a padrão, e uma com parâmetro int. Sim, são permitidas mais de uma construtora de acordo com a necessidade. Cada construtora pode ter quaisquer características que você achar necessária. Passar mais de um parâmetro, passar estrutura, passar outras classes. Se você conhece o conceito de ponteiros e endereços de memória, a ideia é a mesma. Caso esse conceito seja estranho, por favor, veja vídeos nesse canal explicando o funcionamento de ponteiros e endereços de memória. É uma boa prática você manter a construtora sem parâmetros, que é essa primeira aqui, que além de ser o padrão, evita problemas ao instanciar a classe sem parâmetros, quando você na verdade queria que eles tivessem. Assim você pode colocar uma mensagem na construtora informando que você instanciou errado. Claro que só é válida no desenvolvimento, você não vai deixar instanciado errado em homologação em produção, correto? Eu espero que não. Então vamos a algumas alterações na construtora. Eu vou codificar aqui no CPP, e vou explicar em seguida. Usuário e o inteiro. Eu vou mudar a mensagem aqui para ficar claro que construtora está fazendo o quê. Então, sem parâmetros. Então, vamos lá, vamos explicar. Eu coloquei o dois pontos como um parâmetro e a construtora com o int, se você percebeu. Então, a construtora default e a construtora com o int, que ela está aqui embaixo. Eu coloquei uns dois pontos aqui na construtora padrão. O que significa? Embora eu, particularmente, não tenha visto vantagem nessa abordagem, o que ela faz é delegar a construção para outra construtora, embora as duas sejam executadas. Então, primeiro, será executada a classe que foi delegada, no caso aqui essa usuário int, que é essa construtora recebendo um parâmetro int, depois a classe que foi chamada. Aí depois que ele terminar de executar essa construtora, ele volta para a primeira. Ou seja, as duas serão chamadas. Eu aconselho que se você for fazer essa abordagem, faça vários testes para não ter resultados estranhos, pois ele vai executar as duas construtoras. Tome cuidado para não haver inicializações de variáveis redundantes ou uma situação anular a outra e você ficar procurando onde está o problema. Então vamos iniciar uma vez para o seu resultado. Não aconteceu nada aqui porque eu não mudei no main. Então vamos no main aqui, ó, ele está usando a segunda construtora. Então vamos fazer com que ele utilize a construtora sem parâmetros. Ó, tá vendo? Qual foi a ordem de execução? Primeiro ele executou a construtora que tem um parâmetro, depois a que não tem parâmetros. Então presta muita atenção nisso. Vamos brincar mais um pouco aqui. Vamos aqui e criar uma terceira construtora. Usuário e passa um parâmetro char. Vamos no CPP. Aí vamos criar uma terceira construtora aqui. Usuário recebe um char, que vai ser p caractere. P é de parâmetro, eu gosto de colocar isso. E vamos colocar aqui stdout, iniciando classe, e o caractere que está sendo recebido. E vamos fazer a mesma coisa que eu fiz na construtora principal, eu vou fazer na segunda construtora. Aqui, ele também vai delegar a execução para a terceira construtora. Usuário e W, que é um caractere, né? E W, já que é um caractere. Vamos executar e ver o que vai acontecer. Ó, se você prestar atenção, qual foi a ordem? Eu instanciei sem parâmetro nenhum a classe, mas acontece que na primeira classe
eu deleguei para a segunda e na segunda para a terceira. Qual foi a ordem de execução? Ele executou a terceira primeira, que era char, depois a segunda, que era int, e depois a classe sem parâmetros, que foi o que eu queria no início. Entendeu a confusão que isso pode gerar? Então, quando eu mandei, vamos botar no meio só para você ver aqui, ó, não tem parâmetro nenhum. Então, aqui, quando eu mandei instanciar essa classe, ele falou, ó, delega para construtora que tem o int. Aí, quando chegou na construtora que tem o int, ele falou, ó, delega para a construtora que tem o char. Aí, ele executou aqui. Então, primeiro ele executou a construtora com o char, depois a construtora com o int, depois a construtora sem parâmetros. Então, para criar aquela confusão, você pode perceber que a ordem de execução da construtora mudou da construtora char, depois int e depois sem parâmetros, que foi aquela que você começou. Daí que eu reforço o cuidado com essa abordagem, principalmente se você for aquele tipo de desenvolvedor que adora, depois que lê um livro, forçar uma situação para utilizar o que aprendeu. Então, tome cuidado. A situação é que pede a solução, e não o contrário. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado bem confuso com isso, que você só use nos momentos que você achar que são necessários, quando a situação pedir que você use essa abordagem. Eu não consigo pensar em nenhuma situação, de todos esses anos que eu trabalhei, eu não consigo pensar muito no que isso seria útil, mas de repente você tem um problema e isso resolve ele. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.